Como Moloque age na vida de uma pessoa através do aborto. Você já parou para pensar por que a Bíblia alerta tanto contra os falsos deuses do passado? Entre eles, havia um que se destacava pela crueldade: Moloque. Na antiguidade, povos pagãos ofereciam crianças em sacrifício a esse demônio. Era um culto sombrio, onde vidas inocentes eram entregues em nome de falsas promessas de prosperidade e poder. Mas o que muitos não percebem é que o mesmo espírito continua agindo até hoje, só mudou de aparência. O que antes se manifestava em altares físicos, agora se infiltra na mente, na cultura e nas decisões de muitas pessoas. Moloque continua se alimentando da destruição de vidas, tentando interromper aquilo que Deus planejou desde o ventre materno. O aborto, no mundo espiritual, não é apenas a interrupção de uma gestação física. É também um ataque direto aos propósitos divinos, uma tentativa de arrancar o futuro que Deus colocou dentro de cada ser humano. Quando um filho é gerado, não é apenas um corpo que começa a se formar. É um destino, um chamado, uma promessa celestial que ganha forma. Jeremias 1:5 diz: "Antes de te formar no ventre, eu te conheci." Isso significa que cada vida é marcada por Deus antes mesmo de existir. Mas Moloque, esse espírito de destruição, tenta cortar esse plano ainda em sua raiz, usando engano, desespero e falsas justificativas, para que vidas e promessas sejam arrancadas antes do tempo. Esse espírito não atua apenas no físico, mas também no espiritual. Aborta sonhos, sufoca ministérios, mata projetos, destrói famílias. Ele age no silêncio, tentando fazer com que as pessoas aceitem o anormal como normal, o pecado como escolha, a destruição como liberdade. Quando falamos sobre Moloque, não estamos apenas lembrando de um ídolo antigo. Estamos revelando uma força espiritual maligna que sempre buscou uma coisa: destruir o que Deus criou. Na antiguidade, os pais eram levados a sacrificar seus filhos acreditando que isso traria bênçãos e estabilidade para a família ou para a nação. Hoje, o disfarce é outro, mas a essência é a mesma. O espírito de Moloque age oferecendo atalhos. Ele sussurra mentiras dizendo: se você eliminar essa vida, terá paz. Se você abortar esse propósito, será livre da responsabilidade. Se você desistir desse chamado, terá menos dor. Mas cada uma dessas vozes é uma armadilha, porque Deus nunca escreveu derrota como destino de seus filhos. Moloque age através da cultura. Quantas vezes vemos a vida ser tratada como algo descartável? Filmes, músicas, discursos e até mesmo sistemas de ensino normalizam a ideia de que destruir algo dado por Deus é apenas uma escolha pessoal. Mas a palavra de Deus deixa claro que a vida é sagrada, e o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta banalizar o que é santo. Esse espírito também age através do medo. Medo do futuro, medo da falta, medo do julgamento. Muitas decisões de abortar, seja fisicamente, seja espiritualmente, nascem do medo. E quem semeia o medo é o inimigo, porque o medo paralisa, enquanto a fé liberta. E talvez você já tenha sentido esse espírito tentando sufocar seus sonhos. Talvez não com um aborto físico, mas com um aborto espiritual. Aquele projeto que você desistiu de levar adiante, aquele chamado que você tentou calar, aquela promessa que você quase deixou morrer porque acreditou que não era capaz. Isso é Moloque agindo, tentando roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. O mais assustador é que Moloque não age apenas em momentos decisivos, mas trabalha em silêncio, preparando terreno para o caos. Ele se infiltra nos pensamentos, nos sistemas e até em famílias inteiras, criando ciclos de destruição. Assim como no passado esse demônio exigia o sacrifício de filhos, hoje ele exige sacrifícios modernos. Relacionamentos quebrados, ministérios abortados, talentos enterrados.
Pense em quantas pessoas carregam feridas emocionais profundas porque um propósito foi interrompido. Filhos que não nasceram, sonhos que não floresceram, dons que nunca foram usados. Cada uma dessas perdas representa uma tentativa de Moloque de roubar a glória de Deus na vida de alguém. E é por isso que ele nunca ataca apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Esse espírito é estratégico. Ele sabe que se conseguir interromper o plano de Deus no início, evita que esse plano se manifeste em plenitude. Um profeta que não nasce, uma missionária que não é gerada, um adorador que não vê a luz do dia. Cada vida interrompida é um futuro de milagres apagado. E não pense que isso acontece apenas no físico. O inimigo tenta abortar chamados espirituais todos os dias, usando pressões externas, críticas, mentiras e até laços familiares para desanimar aqueles que foram escolhidos por Deus. Mas há uma boa notícia. Deus é maior do que qualquer plano das trevas. O que Moloque tenta abortar, Deus pode restaurar. O que foi destruído, o Senhor pode reconstruir. Mesmo quando tudo parece perdido, a palavra garante que em Cristo somos mais que vencedores. Hoje talvez você se veja preso em dores do passado, acreditando que perdeu algo para sempre. Mas Deus é especialista em transformar luto em alegria, pranto em dança e tragédia em testemunho. O que o inimigo quis matar, Deus pode ressuscitar. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus sempre valorizou a vida como um presente sagrado. E é exatamente por isso que o inimigo sempre atacou o ventre. Em Êxodo, o faraó tentou matar todos os meninos hebreus recém-nascidos, porque sabia que dali viria um libertador. No tempo de Jesus, Herodes mandou assassinar todas as crianças em Belém, porque temia perder o trono. O que vemos é um padrão espiritual. Sempre que Deus levanta um libertador, o inimigo tenta abortar sua missão antes mesmo dela nascer. Esse é o mesmo espírito de Moloque agindo ao longo da história. Ele sabe que cada vida gerada carrega uma promessa e tenta impedir que essa promessa se cumpra. Não é coincidência que tantas vezes os ataques começam ainda no início, quando o plano de Deus está sendo gestado. O inimigo entende que é mais fácil destruir um propósito no começo do que quando já está consolidado. Mas isso não se limita apenas a filhos ou nascimentos físicos. Muitas pessoas carregam dentro de si sonhos espirituais, projetos que Deus colocou no coração, chamados para ministérios, ideias inspiradas pelo Espírito Santo. E quantas vezes esses projetos são atacados justamente na fase inicial? Surgem críticas, falta de apoio, medo, insegurança. O inimigo age como que tentando sufocar a semente antes que ela crie raízes. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo em que aquilo que Deus plantou em você parece frágil, pequeno, vulnerável. Mas lembre-se, a semente é pequena, mas carrega dentro dela o poder de uma floresta inteira. Se Deus te deu, ninguém pode arrancar. O que Ele começou em você, Ele é fiel para completar. O espírito de Moloque quer convencê-lo de que não vale a pena lutar, que desistir é mais fácil, que abandonar o propósito é uma saída. Mas Deus está te lembrando hoje. A vida que Ele te entregou, seja física ou espiritual, é inviolável e preciosa. Uma das armas mais sutis de Moloque é o engano disfarçado de liberdade. No passado, os povos acreditavam que sacrificar uma criança lhes garantiria prosperidade, colheitas abundantes e proteção. Hoje, o inimigo repete o mesmo padrão, mas com uma roupagem moderna. Ele convence as pessoas de que abrir mão de algo sagrado trará alívio, de que desistir de um chamado dará mais conforto, de que abortar um propósito será a solução para os problemas. Mas a verdade é que cada escolha de destruição abre uma porta espiritual. Ao ceder às mentiras de Moloque, o ser humano não apenas interrompe um ciclo de vida, mas permite que um ciclo de dor e vazio se instale.
O aborto espiritual, seja de sonhos, ministérios ou promessas, deixa marcas invisíveis que pesam na alma. Muitas pessoas hoje carregam fardos porque em algum momento acreditaram na mentira do inimigo e desistiram do que Deus havia colocado nelas. O mais perigoso é que esse espírito nunca age sozinho. Ele sempre traz consigo correntes de culpa, tristeza e desesperança. Depois que a pessoa cede, Moloque lança acusações como se dissesse: agora não há mais volta, você perdeu para sempre. E quantos não vivem aprisionados a esse tipo de sentimento? Mas isso também é mentira, porque Jesus veio justamente para quebrar essas correntes e dar nova chance a quem se arrepende e volta para Ele. Se você olhar para a Bíblia, verá que Deus é especialista em dar novos começos. Moisés quase foi abortado no Egito, mas Deus o guardou e o levantou como libertador. Samuel nasceu de um ventre estéril e se tornou profeta. Jesus, mesmo diante da matança de inocentes, cumpriu sua missão. O que isso nos mostra? Que quando Deus tem um propósito, nenhum Moloque pode frustrar seus planos. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que acabou, mas Deus está dizendo hoje: eu ainda tenho planos para você. Levante-se e guarde o que eu te dei. Outro aspecto do espírito de Moloque é que ele não ataca apenas indivíduos, mas também gerações inteiras. Assim como no passado famílias eram levadas a entregar seus filhos, hoje vemos o inimigo tentando repetir esse ciclo através de maldições hereditárias, padrões de destruição e cadeias espirituais. Ele não se contenta em roubar apenas uma vida. Ele busca instaurar uma cultura, uma mentalidade de morte e desistência. É por isso que tantas famílias enfrentam as mesmas batalhas. Divórcios que se repetem, abortos recorrentes, sonhos interrompidos de geração em geração. O espírito de Moloque age como uma serpente, envolvendo as raízes da árvore genealógica, tentando sufocar o fruto antes que amadureça. Mas a palavra declara em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição, tomando sobre si a condenação para que tivéssemos vida abundante. Quantas pessoas vivem hoje com medo de engravidar, medo de assumir um chamado, medo de colocar em prática aquilo que Deus já revelou? O medo é a marca de Moloque. Ele se alimenta do pavor, da insegurança, da mentira de que não haverá provisão. Mas Deus, que é o autor da vida, garante que nunca abandona os seus. E o mais lindo é que quando uma pessoa decide romper esse ciclo em nome de Jesus, toda a sua linhagem é transformada. Aquilo que parecia destinado ao fracasso se converte em herança de vitória. O que antes era dor passa a ser testemunho. O que antes era silêncio se torna voz profética para impactar outras vidas. Talvez você tenha vindo de uma família marcada por perdas, abortos ou desistências. Mas Deus te levantou como um elo de mudança, alguém que vai quebrar correntes e escrever uma nova história. Você não é vítima de Moloque, você é herdeiro das promessas de Deus. O espírito de Moloque também atua por meio de altares invisíveis erguidos no coração humano. No passado, esses altares eram físicos, feitos de pedra e fogo, onde inocentes eram sacrificados. Hoje, esses altares são erguidos em forma de escolhas, prioridades e pactos inconscientes. Cada vez que alguém escolhe abandonar um propósito de Deus para abraçar uma mentira do inimigo, um altar é levantado dentro da alma. O mais perigoso é que esses altares se alimentam de algo precioso: tempo, energia, talentos e até relacionamentos. Quantas vezes vemos pessoas entregando o melhor de si a causas passageiras, enquanto os projetos eternos que Deus lhes confiou ficam esquecidos? Isso é o espírito de Moloque drenando forças, desviando atenções e impedindo que aquilo que é sagrado floresça. Ele age com sutileza, colocando ofertas modernas sobre esses altares.
A busca excessiva por status, a idolatria ao dinheiro, a fuga das responsabilidades espirituais, a tentativa de agradar ao mundo em vez de agradar a Deus. E o preço pago é sempre alto. Projetos abortados, famílias destruídas, chamados interrompidos. Mas a palavra de Deus é clara. Todo altar que não for erguido em nome do Senhor precisa ser derrubado. Gideão, por exemplo, foi chamado para libertar Israel, mas antes de vencer seus inimigos, precisou destruir os altares pagãos de sua família. Só depois disso, Deus lhe deu a vitória. Esse é o caminho. Derrubar os altares de Moloque e erguer altares de adoração ao Senhor. E talvez você perceba que existem áreas da sua vida onde esses altares ainda estão de pé. Medos, traumas, escolhas erradas, pecados ocultos. Hoje, Deus te chama para derrubá-los e reconstruir sua vida em Cristo, porque somente Ele pode restaurar o que foi interrompido. Moloque também se aproveita das fraquezas emocionais para agir. Ele sussurra em momentos de dor, quando o coração está vulnerável. Usa a pressão das circunstâncias, a solidão e até o desespero como ferramentas para empurrar pessoas a desistirem de algo que Deus lhes deu. O aborto, seja físico ou espiritual, quase sempre nasce em meio a uma crise. É nesse ponto que muitos não percebem. Quando estamos fragilizados, o inimigo oferece soluções rápidas, mas que cobram um preço eterno. Ele diz: desista agora e tudo ficará mais fácil. Abra mão e você terá paz. Interrompa esse propósito e seus problemas acabarão. Mas isso nunca é verdade, porque quando você abre mão de algo que Deus gerou, perde também a paz interior que só vem do cumprimento do propósito divino. Por isso, precisamos entender que a batalha contra Moloque é também uma batalha da mente e das emoções. O inimigo lança setas invisíveis de confusão, ansiedade e medo, tentando nos fazer acreditar que não somos capazes de carregar o que Deus nos entregou. Mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, todo sentimento que nos leva a desistir daquilo que o Senhor nos deu não vem de Deus, mas sim do inimigo. E quando reconhecemos isso, temos autoridade em Cristo para rejeitar tais pensamentos e permanecer firmes. Talvez você tenha vivido momentos em que sentiu vontade de largar tudo: família, ministério, projetos. Talvez acreditou que não tinha forças para continuar. Mas hoje o Espírito Santo está te lembrando que o mesmo Deus que te deu a promessa é o Deus que vai te sustentar até o fim. O espírito de Moloque não age apenas em pessoas isoladas, mas busca corromper sociedades inteiras. Assim como no passado, as nações que adoravam a esse falso Deus mergulhavam em práticas de destruição, hoje vemos culturas sendo moldadas por ideologias que banalizam a vida e ridicularizam os valores de Deus. A verdade é que quando uma sociedade normaliza a morte e o abandono dos propósitos divinos, ela abre portas espirituais para o caos. Olhe ao redor. Quantos países legalizam práticas que atentam contra a vida? Quantos sistemas promovem a ideia de que desistir de um chamado, abortar uma missão ou até renunciar à própria identidade é liberdade? Isso não é progresso. Isso é a velha mentira de Moloque disfarçada de modernidade. O inimigo sempre quis apresentar a morte como um caminho fácil, mas no fim, ela só traz vazio e escuridão. E não podemos esquecer que o alvo principal desse espírito é a próxima geração. Ele sabe que se conseguir apagar os sonhos de hoje, não haverá líderes, profetas, pastores, homens e mulheres de fé no amanhã. Por isso, a batalha não é apenas pessoal, é também coletiva. Proteger a vida e os propósitos de Deus não é apenas uma responsabilidade individual, mas também um chamado espiritual para todos que creem. Mas a palavra é clara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João
10, 10. Enquanto Moloque semeia morte, Jesus derrama vida. Onde o inimigo tenta sufocar, Cristo sopra novo fôlego. Onde há desespero, o Espírito Santo traz esperança. Talvez você sinta que o mundo à sua volta está cada vez mais escuro, mas lembre-se, uma única chama é capaz de iluminar toda a escuridão. Você foi chamado para ser essa luz, resistindo às mentiras do inimigo e proclamando que só Jesus é o Senhor da vida. Depois de tudo que vimos, entendemos que Moloque não é apenas uma figura do passado, mas um espírito real que ainda tenta agir nos dias de hoje. Ele tenta interromper vidas, destruir sonhos, sufocar chamados e enganar gerações inteiras. Ele usa o medo, a cultura, as emoções e até a própria sociedade para dizer que desistir é mais fácil. Mas hoje, a revelação de Deus nos mostra que a vida é sagrada. E o propósito de Deus é inviolável. O que o inimigo tentou abortar em você, Deus está prestes a ressuscitar. Aquilo que parecia perdido, Ele pode transformar em testemunho. A promessa que parecia apagada, Ele reacende com fogo do Espírito Santo. Não importa quantas vezes o inimigo tentou te convencer a desistir, a palavra declara: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Esse é o momento de se levantar e declarar: o que Deus me deu, eu não vou entregar para Moloque. Minha vida pertence ao Senhor. Meus sonhos, meu chamado, minha família e minha geração estão cobertos pelo sangue de Jesus. Essa é a arma mais poderosa contra qualquer espírito maligno. A fé no Deus que dá vida e restaura destinos. Talvez você tenha se identificado com essas palavras porque já sentiu que algo foi roubado de você. Mas hoje Deus te diz: eu sou o Deus que restitui. Eu sou o Deus que dá vida onde havia morte. Eu sou o Deus que transforma lágrimas em vitória. E se você crer nisso, o ciclo de destruição é quebrado e um novo ciclo de vida começa agora. Agora faça 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, escreva nos comentários: minha vida pertence a Jesus e nada vai parar os planos de Deus. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação espiritual. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de fé, revelação e cura.